Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Graças a Deus. Na aula passada a gente estudou gramática e na aula de hoje a gente vai estudar redação, né? Produção de texto, tá certo? A gente vai ver se a gente adianta alguma coisa do módulo de vocês e do livro de produção de texto, porque o módulo ele traz o mesmo conteúdo, certo? Que a gente vai ver agora, que é a questão do anúncio publicitário. É um conteúdo que vocês já estudaram, né? É um gênero que vocês já estudaram antes, né? E dessa vez o módulo vem trazendo e o livro de produção de texto. Tá certo? Dessa vez a gente vem da questão da prática, certo? Porque redação, produção de texto, o nome está dizendo produção. Você vai produzir, você vai praticar aquilo que você aprendeu, tá certo? Então, no módulo, na página 40, né? Vocês têm um anúncio, né? Um anúncio publicitário, que esse anúncio ele está relacionado à questão do consumo. Na verdade, a unidade do livro é relacionada só a essa questão do consumo, né? A sociedade consumista, enfim. Então, como a gente já vem estudando desde o início os gêneros textuais, os tipos textuais, o gênero anúncio publicitário é um tipo de texto também. Olha, todas as vezes que um publicitário é aquela pessoa que faz publicidade. O que é publicidade? Seria a arte da propaganda, né? De fazer a propaganda. Porque você sabe muito bem que quando alguém pensa em como é que se diz? Propagar uma ideia, né? Ela simplesmente ela tem que ver o produto, né? A pessoa vai fazer a propaganda de um produto, vai expandir aquela ideia. Então, ela tem que convencer o leitor, né? Ou a pessoa a comprar o produto. Se é uma ideia que ela quer vender, uma ideia, então ela também tem que convencer as pessoas a aderir àquela ideia, né? Porque um anúncio publicitário, ele pode vender uma ideia, pode vender um produto, certo? Pode vender algo que, quando se fala em vender ideia, né, está mais relacionado ao anúncio institucional, certo? Porque a gente sempre liga anúncio publicitário, a propaganda, a produto, né? Produto, tem que se vender alguma coisa, então tem que se propagar. Mas ideias também são vendidas, certo? Ideias são vendidas, tá bom? Então, quando uma pessoa pensa em expor um produto para vender, então ela tem que ter ideia do que ela vai passar para a pessoa, para que ele serve, né? Qual é o objetivo de estar vendendo aquilo dali, tá bom? E para isso tem que se pensar. E quando se pensa, tem que se escrever. Por isso que anúncio publicitário consiste em um tipo de texto. Vejam que quando a gente vê uma propaganda de um produto, tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Essa linguagem verbal, ela se dá através da escrita. Porque numa propaganda alguém fala, né? Explica, fala o nome do produto, para que ele serve. Mas sempre tem a linguagem não verbal. Através de quê?
de uma figura que represente o produto, da própria frase, do título da propaganda, certo? Porque o anúncio publicitário, ele expõe a linguagem verbal e a não verbal, tá bom? Então, página 40, tem um anúncio publicitário de uma campanha Saia da Rotina, né? É da Companhia Atlética. Aí tem companhiaatletica.com.br, shopping Diamond Mall. Aí tem o título, né? Tire você da sua própria rotina. Tá bom? Então, a gente tem o título, que é uma espécie de característica do anúncio. Tem a logomarca, tem o slogan, certo? Tudo isso faz parte. Tá? Isso relacionado ao tema consumo. Aí tem uma pergunta aqui no início, assim, ó, antes tem uma introdução, né? É muito comum nos depararmos com anúncios publicitários em outdoors, revistas, jornais, televisão, etc. O gênero anúncio é criado para chamar a atenção do leitor, a fim de levá-lo a consumir determinado produto ou marca divulgada. Certo? Aí tem uma pergunta. Alguma propaganda já fez você ficar com vontade de adquirir um produto divulgado? O objetivo da propaganda é esse. É convencer você a adquirir aquele produto, aquela marca, aquela ideia. Certo? Olha, a gente está passando por um período de eleições, né? Vai haver um segundo turno aí na capital. E há propaganda eleitoral. Que anúncio está sendo passado ali? Venda de ideias. Cada candidato não tem a sua ideia. Ele não defende uma ideia, vou fazer isso aqui pela minha cidade, vou fazer aquilo. O outro diz assim, eu vou fazer melhor, porque você deixou de fazer isso. Então eles estão tentando vender uma ideia. Por que vender? Como é que se compra ideia? Como é que se compra uma ideia? Quando eu ouço, vejo quais são os pontos positivos e os pontos negativos e procuro adquiri-la através, né, da prática dela. Da prática dela. Enquanto ele diz assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí você pensa assim, se ganhar, nem vão lembrar do que disseram, não é assim? Né? Então, eles estão passando para você uma ideia. O produto ali está sendo a questão do voto. E se vende? Gente, não vamos aqui vender, ninguém vende voto, ninguém compra voto. Eu estou falando aqui em questão de ideia, porque há instituições que vendem ideia. Vendem ideia. Então, você tem ideia de quê? Ideia de dar um crescimento à cidade. Então, se tem essa ideia se propaga. Pronto. Há a propagação da ideia. Mas ali é um anúncio publicitário. Estão anunciando alguma coisa. Certo? Outra coisa, com relação ao produto. Olha, no conceito de anúncio publicitário, se tem assim, tem como objetivo promover um produto ou uma marca com fim lucrativo. Olha, no caso da propaganda política, propaganda eleitoral, é se promover uma ideia. Certo? A promoção de ideia. Não tem fim lucrativo. Não tem fim lucrativo. Certo? Por quê? Como eu falei, ninguém vende voto. Ninguém compra voto. Agora a gente tem... Se passa pra gente, se propaga a ideia, se promove uma ideia do que vai ser feito. Você tem ideia do que ele pode fazer para a nossa cidade? Eu tenho. Ele falou isso, isso, isso. Então aquilo vai se propagando. Entendeu? Vai se propagando. Apresenta recursos argumentativos compostos por linguagem mista, com frases curtas, e o emprego de verbo no modo imperativo, a fim de convencer o leitor a consumir o produto.
certo? Aí já se passa para a propaganda do anúncio publicitário da venda de produto, da marca. Olha, eu não sei se vocês prestam atenção a propagandas. Tem delas que são inteligentíssimas. Gente, eu admiro demais, demais, demais. Quando alguém produz um anúncio. É muita inteligência. Tem uns que não tem muito sentido. Você ouve e vê e não. Mas olha, tem deles que o publicitário, ele utiliza toda a sua criatividade. E dá certo. Quer dizer, através daquilo ali, ele convence a pessoa a comprar aquele produto. Então, a propaganda, ela tem um objetivo, certo? Ela tem um objetivo. Principalmente a propaganda comercial. Aí na página 132 do livro de produção de texto, vocês têm uma breve história da publicidade, né? Que a origem da publicidade remonta à antiguidade clássica, período em que a publicidade era realizada oralmente. Os anunciantes eram chamados pregoeiros e anunciavam vendas de gado e de outros produtos. Quer dizer, olha, a propaganda, ela já remonta, olha, desde a antiguidade, tempos antigos, né? Apenas em 1482, na França, surgiu o primeiro cartaz de que se tem conhecimento, né? Produzido para anunciar um evento religioso. A primeira campanha publicitária foi criada por John Wanamaker e teve inclusive desfile de carros, certo? Aí nós temos aqui a demonstração de um anúncio inglês produzido em 1889, divulgando a marca de um sabonete. E a outra é um anúncio brasileiro produzido em 1942, divulgando a marca de creme dental da Colinos. Inclusive essa marca, ela existiu até pouco tempo. O tubo do creme dental era amarelinho com a letra verde, certo? Então, essa marca, ela foi vendida por muito tempo. Aí depois, né, ela se transformou em uma outra marca, de forma que a venda não para, né? A exclusividade, tá? E ainda na página 43 do livro de vocês, naquelas tardinhas amarelas, diz assim, olha, o anúncio publicitário, ele apresenta recursos, né, com emprego de verbos no imperativo. Por que no verbo imperativo? Quando diz assim, olha, adquira já. Adquira já. Quer dizer, tá fazendo para você um pedido, não é bem uma ordem, é um pedido, né? E o modo imperativo, ele exprime isso aí. O modo imperativo é o modo verbal característico dos anúncios publicitários. Vá à nossa loja, visite nossa loja, veja os nossos produtos, compre os nossos produtos, entendeu? São verbos assim que são utilizados no modo imperativo, né? Frases curtas. Pode ser veiculado em sites, jornais, revistas, cartazes em jornais públicos, né? Em locais públicos, tá bom? Lá na página 134, né, temos cartazes de filme, né? Faz a propaganda de filmes, onde lá na página 133 tem os anúncios publicitários, onde ele chama a atenção usando dois filmes, né? Que um é o do Shrek e o outro são os Piratas do Caribe. Aí eles fazem tipo uma paródia, né, desses filmes, onde eles colocam produtos à venda. Na página 136, vem falando sobre o slogan e a logomarca, que são dois elementos que estruturam o anúncio publicitário, né? O slogan é uma frase curta, concisa e marcante, quer dizer, bem curta, né? Olha, nessa propaganda aqui do que tem no livro, diz assim, olha, Chuchurek, de tão distante para hortifruti, né? O slogan.
certo? O que seria a logomarca? É um símbolo que identifica e representa uma empresa ou instituição. Geralmente é formado pelo conjunto de elementos visuais e gráficos. No caso, ó, do Chuchurek, é um chuchu representando o Shurek. E no Batatas do Caribe é uma batata, né, com aquela simbologia dos piratas. Então, voltando aqui, a gente lembrando a questão da inteligência, da criatividade do publicitário, né, o que ele cria para ter sucesso na sua propaganda, tá? Quando a gente fala em anúncio publicitário, a gente tem que falar, não pode deixar de falar sobre a questão do argumento, né? Para se alcançar um objetivo na propaganda, no anúncio, tem que ter argumento. Que argumento, gente? É convencimento. Persuadir. Persuadir. Alguém chega na sua casa tentando convencer o seu pai ou sua mãe a comprar um produto. Então, o que ele faz? Ele argumenta. Olha, ele usa até isso aqui, esse jargão. Você pode comprar hoje, você só paga a primeira só daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, né? Isso aí é um argumento que ele usa. E ele vende, sabe por que ele vende? Porque ele consegue convencer a pessoa a comprar o produto. Entendeu? Então, na página 142, tem todas as características do anúncio publicitário, né? Que vocês também podem ler com calma, para quando a gente for fazer a nossa produção de texto, tá bom? Aí tem a estrutura também, certo? Que é o título, imagens, corpo do texto, logomarca e o slogan. Quando você for produzir, fazer a produção lá da página do livro que vai para a atividade você fazer, né? Quero lembrar que essa atividade aqui já é para nossa última avaliação, né? Esse anúncio, então tem a ideia também lá de um áudio anúncio. Vocês sabem que o anúncio pode ser veiculado em jornais, em sites, né? Revistas, mas também ele pode ser anunciado, né? É chamado de áudio anúncio. A gente costuma ver, né? Aquela propaganda, alguém usa uma bicicleta, bota a caixinha de som, então no próprio carro de som vai fazer a propaganda. Ali também é uma boa ideia para se propagar alguma coisa. Tá bom? Então, na página 142, vem explicando melhor sobre a estrutura do anúncio, o que vem a ser esse anúncio e tal, tá bom? Então, gente, ó, procurem ler, tem a interpretação do anúncio para ser feita, tá? E no livro também tem um anúncio com toda a sua estrutura, certo? Então, a gente fica por aqui, né? Com esse conteúdo de produção de texto e aguardem a nossa atividade de produção, tá certo? Para ela ser bem feita, porque ela vai valer parte da nossa avaliação, a nossa 8ª avaliação de redação, tá bom? Então até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Fique com Deus. Um abraço. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, está tudo bem. Nós estamos aqui para a gente ter mais uma aula, certo? Desta vez a gente vai ver a questão da redação, né? Produção de texto. Isso no módulo, tá? Os textos dessa unidade de vocês, eles estão sendo levados muito para a questão da opinião, né? Textos de opinião, tá bom? Então a gente vai estudá-los, né? Ver como é que se processa esse tipo de texto, tá? Na aula passada a gente teve aula de gramática, né? Sobre a conjunção coordenativa. E desta feita a gente já vai passar a estudar redação, né? Que seria a produção de texto. Porque você vê a questão das características daquele tipo de texto e
como que se faz um texto desse tipo, porque primeiro você tem que ler. E, gente, olha, não existe nada melhor para a gente compreender um gênero textual do que lendo. Por que que a gente diz que a história da Chapeuzinho Vermelho é do gênero narrativo? Porque tem alguém contando alguma coisa para nós, alguém conta algo para nós. Por isso que é chamado de narrativo. Narrar é contar, é repassar um certo fato para outro, certo? Por que que a gente diz que a receita é um texto injuntivo, do gênero injuntivo? Porque lá na receita descreve os passos de como eu fazer alguma coisa. Um bolo, um sorvete, qualquer tipo de comida. A bula de remédio, por que que está também no gênero injuntivo? Porque lá nos instrui como tomar um remédio, por que tomar um remédio, entendeu? Por que que o texto que a gente vai trabalhar hoje é chamado de dissertativo, do gênero dissertativo argumentativo? Porque ele já apresenta uma ideia, o autor já defende uma ideia a respeito de alguma coisa, que é da publicidade infantil, se ela deve ou não ser proibida, certo? Então, textos que nos levam a refletir, a pensar, a trabalhar em nós uma formação de opinião, esse texto a gente já disse que é do gênero dissertativo argumentativo, tá? E como é que eu vou descobrir? Lendo. Num texto desse tipo aqui, não tem contando história de alguém que foi usado pela a mídia, não. Não é contando uma história. Aqui há a exposição da ideia de alguém, da opinião de alguém. E tem mais, esse tipo de texto aqui, ele traz um assunto, né, que o autor ele não se posiciona em relação ao assunto. Certo? Isso aí, ele expõe a ideia dele, quem vai se posicionar é a gente. Entendeu? Ainda tem esse tipo de texto. Aí ele é neutro. Mas ele deixa com o leitor a decisão de se colocar contra ou a favor do assunto que está sendo exposto. E é através da leitura que eu consigo descobrir isso aí, tá bom? Então, qual seria o tipo de texto que a gente vai ver hoje? É um texto de opinião chamado artigo expositivo, tá? Olha, o que é esse gênero? Gênero que apresenta um assunto de forma neutra, sem se posicionar a favor ou contra ele. Função que será desempenhada pelo leitor. É você que decide. Argumentar e tal. Que outra característica tem esse texto? É aquele que tem o objetivo de apresentar um assunto ou acrescentar informações sobre determinado tema. Eu quero saber sobre determinado assunto. Por exemplo, política e cidadania. Então, um artigo expositivo, ele traz a ideia toda lá, né, a respeito desse conteúdo. E ele ainda acrescenta para mim mais alguma coisa a respeito daquele assunto, daquele tema que eu quero defender, certo? Ele vai trazer um tema, um conceito de política, de cidadania. Ele vai me apresentar o que tem a ver política e cidadania, como é que eu exerço a minha cidadania através da política e assim vai. Então ele vai acrescentar para mim algo mais, entendeu? Por isso que é chamado de artigo expositivo. É um texto de opinião que vai expor para mim, né, leitor ou leitora, uma ideia acrescida de algo mais, tá? É uma produção que tem como função principal sintetizar ou analisar alguma ideia, conceito, teoria ou fenômeno. Olha só,
sintetizar ou analisar. Tá, tem um assunto aí que está na mídia, digamos, né? É a questão da cyberbullying. Cyberbullying. Vocês sabem que isso aí depois dessa pandemia estourou, né? Que o pessoal estava em casa, assim, fazendo, o computador, fazer isso, aquilo, né? Aí a gente quer saber mais sobre o assunto, né? Aí, no caso do artigo expositivo, ele além de sintetizar, ele analisa essa questão pra gente. Ele analisa. Então, quando se fala em análise, a gente tem um estudo mais profundo daquele tema que está sendo exposto para a gente, né? Auxilia principalmente na identificação, instrução e informação de determinado assunto. Ele auxilia a gente, identificar aquele assunto, instruir e informar. Quais são as características? É utilizado em ambientes escolares, né, educativos, porque no livro de vocês, na página deixa eu me ver. Na página 42, aliás, 42 e 43, vem trazendo um tipo de artigo que ele é chamado de texto expositivo de texto didático, né? É assim, esse texto, alguém vai lá, pega do livro, esse texto dá de opinião, né? E coloca no livro didático. Sabe como é? Um texto expositivo de livro didático. Aí se põe esse texto. E tem o próprio artigo expositivo, certo? Que esse artigo expositivo de livro didático é um gênero que se expõe informações sobre determinado assunto de tal forma que elas possam ser objeto de estudo na escola, certo? Utiliza recursos comuns a outros gêneros expositivos como box, ilustrações e fotografias. Inclusive o texto que tem lá na página 42, ele traz como tema o quê? As atividades econômicas e as ameaças ambientais na floresta amazônica. Não é um problema social aqui, um problema que tem que ser discutido, né? Então, esse tipo de texto aqui, ele traz uma análise desse conteúdo e é utilizado na escola, tanto que está aqui no seu livro didático, viu? É utilizado em ambientes escolares, está aqui no seu livro. Por isso é chamado de texto expositivo de livro didático. Já o texto anterior é um artigo. O que é um artigo? É um tipo de texto onde o autor apresenta sua ideia a respeito de alguma coisa, como a gente já comentou, né? Funciona como um texto informativo, apresenta dados verídicos e comprováveis, informações, exemplificações, enumerações e estatísticas. Pode ser estruturado em partes introduzidas por subtítulos e apresenta um registro linguístico formal. Não é um registro informal. É uma linguagem formal, quer dizer, uma linguagem culta. Por quê? Porque esse tipo de texto, ele vem em livros didáticos, certo? Livros didáticos. Então, ele tem que ser uma linguagem formal, tá? Ele circula no meio escolar. O objetivo é instruir sobre um conteúdo do currículo de ensino, certo? Então, olha, esses textos, eles trazem uma linguagem clara e objetiva, certo? Clara e objetiva. Tá bom? Inclusive, gente, quando vocês forem ler esse texto, vocês leem com bastante cuidado, olha. O texto, ele tem uma pergunta no seu título, né? Publicidade infantil, deve ou não deve ser proibida? O Superior Tribunal de Justiça sugere que sim, né? O que é a publicidade infantil? A publicidade é uma grande aliada no incentivo ao consumo. Motivo de discussões e polêmicas, a propaganda de produtos infantis vem sendo debatida nos últimos anos. Há quem a considera uma prática danosa e quem considera a proibição dela autoritária. Certo? Quem poderia ter interesse na publicidade destinada a crianças, né? Quem poderia ter? Né? Quer dizer, deve ser proibida? Aí o outro subtítulo é: a publicidade infantil deveria ser proibida? O que diz o setor publicitário?
Então, nesse texto aqui que vocês vão ler, e a gente só vai discutir, a gente vai ver a questão da prática nesse texto, né? Com uma questão que a gente vai tentar debater, certo? No outro momento. Propagandas para o público infantil devem ser proibidas, certo? Que tem lá uma questão para a gente poder debater. Esse debate pode ser feito oral, ou então você vai ter que expor suas ideias por escrito, tá certo? Então, o artigo expositivo é um gênero didático, certo? É um gênero textual, que ele apresenta um assunto de forma neutra, tá? O autor no início ele diz assim, ó, as propagandas antigas dirigidas às crianças causariam muita polêmica hoje. Um dos comerciais de TV mais famosos é o da Tesoura Escolar com o desenho do Mickey Mouse, de 1992. Nele o menino desdenha, eu tenho, você não tem, ostentando produto. Quem quer ver seu filho humilhando um colega na escola? Certo? Porque, ó, tem algumas propagandas realmente que elas tentam levar a questão da desigualdade social, né? Principalmente os brinquedos, que, por exemplo, propaganda de brinquedo. Sempre os brinquedos são caríssimos, né? Nem todo mundo nem toda criança tem condição de adquirir um brinquedo desse. Então aí já vem destornando, né? Então, a publicidade infantil deve ser proibida por isso. Essas são questões que o texto traz, você vai ler. E em um outro momento a gente vai tentar discutir sobre essa questão. E o texto expositivo de livro didático também vem trazendo uma questão que é sobre a Amazônia, tá? Então você lê com calma para a gente ver a questão do posicionamento, ok? É lei, gente, é lei. E a gente não consegue formar opinião a respeito de alguma coisa, que você tem uma opinião a ser formada, né? Propagandas para o público infantil devem ser proibidas? O que você acha? Então, para você dizer eu acho isso, eu acho aquilo, você tem que ter respaldo. Tem que ter respaldo. Então, leia o texto, procure pesquisar, tá bom? Para quando a gente for ver essa produção, você poder fazer com toda tranquilidade e com todo o conhecimento possível. Tá legal? Então, até a nossa próxima aula. Leiam o texto outra vez e aguardem a nossa atividade, ok? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.